Revista Justiça Entrevista. O aumento de pessoas contaminadas pela Covid-19 acende também a luz de alerta para as questões que envolvem os abalos psicológicos e a saúde mental. A psicóloga comportamental cognitiva Simone Lima é uma das convidadas do nosso Revista Debate de hoje. Doutora Simone, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos. Doutora Simone, que também vai fazer um relato, ela foi contaminada também pela Covid-19 e vai trazer essa experiência pessoal para nós. Outro convidado que participa conosco é o médico pós-graduado em psiquiatria, Fabrício Tambani. Ele que trabalha na linha de frente também de um hospital. Doutor Fabrício, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia. É um prazer participar aqui com vocês. Doutora Simone, conte então para o nosso ouvinte este impacto da Covid-19 na saúde mental do paciente positivo. A senhora vinha já acompanhando esses casos e acabou também se tornando uma paciente positivo. Conte para o nosso ouvinte essa experiência. Bom, eu digo a todos que é uma experiência muito marcante, mas não é uma experiência positiva, né? Visto que é uma doença nova, o que se tem de informação é muito controverso, né? E isso gera um impacto muito grande à população. Então, o que acaba acontecendo são informações nem sempre reais e nós nos sentimos muito inseguros, né? Eu, até pouco tempo atrás, estava sendo cuidadora e, infelizmente, fui acometida, né? Recebi o vírus aí, fui infectada, e entendi o quanto o paciente sofre, né, quando você recebe a informação de que você é um paciente positivo para o coronavírus. Existe um impacto muito grande emocional, visto que o primeiro sentimento que nós temos é de insegurança, o medo de morrer, o medo de deixar a família. As pessoas têm muito medo de se aproximar de você, isso é terrível. E a ansiedade, né? A ansiedade, ela começa no início em que você recebe a informação que você está que você é uma portadora do vírus, que você está doente, e depois o que vai ser a partir daí, né? Eu fiquei 9 dias internada, e o isolamento, a ansiedade e a insegurança são os 3 pontos aí que eu destaco como os principais aí elementos que deixam o paciente positivo muito instável emocionalmente. Doutor Fabrício Tambani, o que o senhor pode dizer também deste impacto da Covid na saúde mental do paciente positivo? Certo. Então, Sérgio, eu estou falando aqui de Curitiba, né? Atualmente eu trabalho também na linha de frente nas UPAs, né? Daqui de Curitiba. Inicialmente, o movimento de pacientes diminuiu muito aqui em Curitiba e agora aumentou muito, né? Então, recentemente, os funcionários da UPA, médicos, todos eles têm testado positivo também. Geralmente com sintomas leves, assim, sabe? Porém, é como a psicóloga Simone disse, né? Traz bastante consequências, principalmente emocional, já que, mesmo sendo casos leves, traz desconforto respiratório e fica naquela iminência de precisar ou não de uma intubação ou de uma internação em leito de unidade de terapia intensiva, né? Recentemente, uma técnica de enfermagem comentou comigo que parecia, apesar dela já ter passado dos 14 dias ali de contágio, do início dos sintomas, né? Ela falou que parecia que ela estava suja diante dos outros, né? Os outros olhavam para ela como se ela estivesse suja, não queriam tocar nela, não queriam se aproximar. E ela falou isso para mim, já voltando ao trabalho, com lágrima nos olhos, uma certa emoção. Então, realmente afeta bastante o emocional de quem está contraindo a doença, mesmo que num grau leve, né, de sintomas.
Doutora Simone, o fato de um profissional de saúde ter conhecimento, saber de procedimento, saber o que pode acontecer, ser entubado, receber uma ventilação mecânica, tudo isso acaba piorando a situação ou não? Olha, eu sempre, quando me fizeram muito essa pergunta, visto que eu atuo na área da saúde mental, e foi uma das primeiras respostas que eu dei, foi que santo de casa não faz milagre, né? O fato de nós termos um certo conhecimento, nesse momento, não traz benefício algum, né? Muito pelo contrário, porque você tendo um pouco mais de conhecimento, você sabe o quanto isso gera de impacto, e eu sempre digo que, independente da sua profissão, o seu emocional fica, assim, muito abalado, justamente por conta desses fatores que o Dr. Fabrício mencionou, né? Então, o fato de você sentir que você pode contaminar outras pessoas, ou que você pode não sair de uma internação, não sair do hospital, isso gera um impacto emocional muito grande. Eu sempre oriento que chegou em um momento em que você sente que você não está conseguindo lidar com as emoções, peça ajuda psicológica, peça ajuda psiquiátrica. Nesse período em que eu fiquei internada, eu acredito que no quarto ou quinto dia eu pedi auxílio psicológico e o auxílio psiquiátrico também, porque a ansiedade realmente estava muito forte, porque a cada dia você tem aquela dificuldade para respirar, você não é senhor do seu corpo, ou seja, você não tem domínio sobre ele, você está totalmente suscetível a uma doença muito, muito poderosa. Eu não faço parte de nenhum grupo de risco, né, tive um alto nível aí de contaminação, e então isso tudo não contribui. Saber, né, como funciona todo o processo, tanto psicológico quanto fisiológico, não adianta em nada. Você fica inseguro, você fica instável, e é um momento, sim, de falar o que você está sentindo. Eu sempre falo isso: fala que você não está bem, conversa com a equipe de linha de frente, que são verdadeiros heróis, toda a minha admiração por eles, porque são verdadeiros heróis. Então, peça ajuda, converse com a família, desabafe, e sentindo que não há possibilidade de resolver isso internamente, peça auxílio profissional. Isso vai até naquele sentido que um profissional de saúde, ele não é um super-herói, mas esta couraça de super-herói pode atrapalhar também, Dr. Fabrício Tambani, para que ele possa abrir, desabafar, ter aquela preocupação com a família que está em casa, o medo de levar a doença para casa? Na verdade, não somos super-heróis, né? Alguns até acham que são e até se colocam em risco, né, com maior frequência. Eu vejo, aumentou no meu consultório de psiquiatria, aumentou a procura. Inclusive teve uma colega médica, né, que precisou desse apoio psiquiátrico, psicológico, justamente pelo medo de estar levando a doença para casa. Ela não tinha nem a preocupação de ser contaminada, de estar doente, porque isso a gente é treinado para isso, né? Porém, o medo de transmitir a doença em casa era muito grande. Ela começou a desenvolver sinais de ansiedade, pânico, começou a prejudicar ela. E nos grupos médicos, né, que a gente tem de WhatsApp, a gente vê essa conversa com muita frequência, né? As pessoas os profissionais da área, né, que estão na linha de frente, estão desenvolvendo, sim, sintomas, sinais e sintomas de doenças psiquiátricas, como transtorno de ansiedade, pânico, transtorno obsessivo compulsivo, né, excesso de limpeza e preocupação, estão ficando afastados da família além do tempo necessário por excesso de preocupação. Então, tudo isso tem acarretado bastante sofrimento aí para esse pessoal. Doutora Simone, como foi com a senhora então? A senhora foi mais fácil, conseguiu romper esta barreira de se abrir, né? Mas os profissionais acabam dando essa segurada, tenta segurar o máximo que pode e só piora a situação? Exatamente, só piora. Eu volto a dizer que nessa situação, mais uma vez eu digo que a doença ela é nova,
controversa, existem ainda muito estudo a respeito, mas tem muita coisa inconclusiva. Então, tentar segurar sozinho só piora. Isso vale não só para os profissionais da saúde, mas a todas as pessoas que são contaminadas. Não tem como você segurar isso sozinho. Isso faz mal, isso aumenta a sua ansiedade. E você ansioso, você inseguro, você deprimido, afeta diretamente seu processo de cura. Então, tem que colocar isso para fora, conversar com quem estiver mais próximo a você, que nesse caso é a equipe de linha de frente, para quem está internado, mas também vale ressaltar aquele que não foi internado, né? Que foi acometido, mas teve que ficar em casa, isolado, então medo de contaminar a família, como o doutor Fabrício diz. Então, dividir isso com o outro, com a família, com amigos, com pessoas que você confie, e visto que essa sensação interna não sai, não vai embora, busca auxílio profissional, né? Existem aí tem nos telecentros, né? Tem aplicativos que tem psicólogos à disposição. Então, existem meios aí para você poder compartilhar essa emoção e entender melhor, né, isso tudo que está acontecendo com você e lidar melhor com esse processo, porque é um processo difícil, mas que tem como a gente se reverter se a gente tiver com o emocional bem trabalhado. A nossa cabeça é tudo. Se a gente tiver com uma cabeça em ordem, o restante a gente consegue reverter. Doutor Fabrício Tambani, temos essa preocupação dos profissionais de saúde, muitos estão até morando em hotéis, morando fora de casa para não ter essa possibilidade de transmissão. Mas como fica o psicológico desses profissionais? Eles chegam também ao seu consultório para relatar, desabafar essa situação? Sim, nos grupos de WhatsApp que a gente tem das UPAs e de outros locais de trabalho, colegas que atuam na área de saúde mental, psiquiatria e psicologia estão se oferecendo até voluntariamente e prestando até serviço gratuito para ajudar esses colegas que estão sofrendo em relação a esse afastamento, esse isolamento necessário, né? As consequências têm sido principalmente sinais e sintomas mais severos relacionados à ansiedade e pânico. Geralmente, ansiedade e pânico, que tem aumentado bastante no consultório. E aí, é claro, precisa ter apoio, precisa, às vezes, iniciar a medicação para controlar esses sintomas. E, é claro, o afastamento da família gera aquela saudade intensa, né, de abraçar, de ter o contato. Então, o corpo começa a responder com outras doenças, até mesmo orgânicas, né? Como, por exemplo, elevação da pressão arterial e obesidade tem sido comum, né? Como já tem um bom tempo que nós estamos sofrendo isso, alguns colegas estão ganhando muito peso, né? Então, tudo isso tem acarretado em problemas para essa equipe em geral, né? Isso acaba até desencadeando uma comorbidade que pode piorar ainda mais o quadro. Sem dúvidas, né? Então, essa busca por ajuda, na verdade, é uma coisa que o médico, o profissional de saúde, em geral, ele não está tão acostumado, né? Porque ele se sente no controle da situação. Porém, como está sendo muito... nós estamos nisso já há muito tempo e está se acumulando essa questão de isolamento, muitos dos colegas estão percebendo que eles que estão precisando de ajuda nesse momento. Doutora Simone, a senhora que vinha atendendo as pessoas, né, até ser contaminada, o que mudou a sua linha de raciocínio, fala para o que a senhora vinha fazendo até aquele momento, depois que a senhora passou pela Covid-19 no atendimento dessas pessoas? Bom, muda muito, né? Passar por um processo como esse, a nossa visão, nossa percepção do nosso dia a dia, da nossa vida, a gente valoriza a vida, valoriza muito a saúde, valoriza a família, e são esses pontos que eu tenho reforçado com os meus pacientes, né?
Vi a importância, é muito importante falarmos sobre isso, eu vi a importância do exercício de respiração para combater a ansiedade. Eu vi a eficácia, né, que até então orientava os meus pacientes, mas não tinha vivido nada parecido. E a partir do momento que eu tive a experiência, pude dizer que agora eu sou mais, já era fã do exercício de respiração, agora mais ainda, né? Então, o exercício de respiração para combater a ansiedade, para manter o equilíbrio emocional e principalmente a valorização da vida, a valorização dos momentos, entender a importância de um café da manhã com a sua família, a importância de sentir o vento no rosto, de estar com aqueles que são importantes para você, de se cuidar, de preservar a sua saúde, que no nosso dia a dia a gente leva muitas vezes a nossa saúde de qualquer jeito. Aquela ideia de não, eu não vou me contaminar, não tem problema, eu vou só até ali e olha só, né, o que pode acontecer. Então, a minha percepção mudou completamente e eu tenho trazido esse conteúdo, né, e vejo também, eu tenho pacientes aqui em São Paulo, né, tem muito paciente que já foi contaminado também, e eles me trazem muito isso. Então, a minha orientação é valorizar a vida, a saúde e aquilo que é importante para nós cada vez mais. Doutor Fabrício, o senhor já foi contaminado com a Covid ou não? Não, Sérgio, eu até estava brincando com o pessoal da equipe. Eu apresentei alguns sintomas de resfriado comum, sintomas leves, e fiz o teste por 3 vezes, tanto o PCR, né, que ele é mais específico, quanto a sorologia, e nenhuma das vezes deu positivo, porque estou negativo até agora. Mas também algum caso próximo de alguém querido, de algum familiar também o fez refletir um pouco sobre os procedimentos com essas pessoas que chegam e estão contaminadas e buscam esse apoio psiquiátrico? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, Sérgio. Você pode melhorar um pouquinho só para ver se eu consigo... Eu perguntei se o senhor teve alguma experiência próxima de algum familiar ou de algum ente querido que fez também com que o senhor revisse a postura do atendimento às pessoas que te precisando desse apoio psiquiátrico. Sem dúvida. Na verdade, assim, a minha família, as pessoas que estão próximos a mim, aqui em Curitiba, nenhum deles teve positivo ainda, né? Não testaram. Eu tenho uma outra cunhada que também é médica, ela também fez os testes algumas vezes, também é da luta de frente, inclusive ela trabalha na UTI para Covid e também testou negativo todas as vezes. Mas a busca dos familiares em consultório por psiquiatria aumentou muito, porque está todo mundo preocupado, né? Todo mundo com muito medo. E o medo, ele é a base dos principais transtornos emocionais, né? E se esse medo é em excesso, o cuidado também passa a ser em excesso. Tem pessoas que estão sem sair de casa desde o início da pandemia, né? Alguns familiares de médicos também, familiares de profissionais da área de saúde em geral, e eles necessariamente estão precisando de ajuda, e aí fazem essa ajuda aí. Eu faço atendimento por telemedicina, que foi uma coisa que ajudou bastante, né, para conseguir atender essas pessoas que estão em isolamento mais severo, assim, procurando ajuda psiquiátrica, né. Doutora Simone Lima, vamos finalizar aqui com uma pergunta que eu vou fazer para os dois. Nesse momento de pandemia, a pessoa está infectada, qual é a importância de fé, de crença espiritual, independente da religião? Fabrício, quer falar? Pode ser, Simone, não tem problema. Não tem problema. Os dois vão falar, hein? Ele primeiro. Geralmente primeiro as damas, mas já que você pediu, não tem problema, eu posso falar. Então, assim, Sérgio, a espiritualidade, como você disse, independente da religião, né? A espiritualidade, ela tem um papel fundamental na nossa saúde mental, na nossa saúde física, né? No nosso comportamento relacionado ao trabalho, aos amigos. E num momento como esse, o que eu tenho percebido é que as pessoas que têm uma espiritualidade mais saudável,
elas são mais acolhedoras, elas são mais calmas, são mais tranquilas, elas não temem em excesso, não entram em doenças específicas da saúde mental, como, por exemplo, transtorno de pânico e ansiedade, como eu disse antes, e tem sido mais fácil lidar com essas pessoas, né? Eu percebo isso na minha prática nos atendimentos e também no meu consultório particular, né? E vivo essa espiritualidade também em mim. Acredito que isso tem sido uma coisa muito boa para conseguir continuar lidando com isso tudo. Doutora Simone. Bom, eu sempre digo que a crença, ela é importantíssima na formação do indivíduo, ela é importantíssima, independente da religião. Você crer, né, ter o pensamento, a fé e a crença em algo que você acredita, ela altera o nosso comportamento. Então, acreditar que alguém, um ser supremo, pode cuidar de você, pode proteger, e uma vez que você busca a Deus ou o ser que a pessoa acredita, ela consegue entender que o seu comportamento ele fica mais leve, fica menos ansioso, você consegue ter um maior equilíbrio, porque você depositou a fé, né, na sua crença, você colocou ali aquilo que você acredita acima de qualquer coisa. É fundamental. Eu também cultuo a minha espiritualidade, faz toda a diferença. A experiência que eu tive, buscar a Deus fez toda a diferença, e é algo que eu indico, né? A psicologia valoriza muito a religião, a crença, né? Nós entendemos o quanto isso pode modular o comportamento de uma maneira positiva. Então, faz toda a diferença. E para finalizar mesmo, doutor Fabrício Tambani, como a família entra nesse circuito de apoio psicológico? As famílias não estão preparadas para ter um paciente com coronavírus, estão? Não, apesar de muita informação, apesar de todos os dias a gente ter notícias e informações em relação ao coronavírus, também as informações relacionadas a estudos novos saem todos os dias, todo dia muda, né? Em relação a uma medicação, em relação ao tipo de exame que deve ser feito. Então, as pessoas que não são da área de saúde, que não estão muito ligadas a esse detalhe, estão absolutamente perdidas, né? Não sabem bem como conduzir isso tudo. Ninguém está preparado para receber uma notícia de que seu ente querido está com Covid-19, por mais que seja com sintomas leves, né? E isso, claro, né, tem gerado todo esse transtorno para as famílias em geral. Doutora Simone, quais os conselhos, então, para as famílias? Em primeiro lugar, buscar informações reais, ditas pela Organização Mundial da Saúde ou para órgãos que estão alinhados com as informações. Então, sites sérios. Então, evita conteúdo. Eu vi no Facebook que tal vacina acontece tal coisa, né? Então, assim, primeira coisa, evitar ter conhecimento por meios não confiáveis. É o número 1. Número 2, manter a calma, né? Nós falamos anteriormente sobre a crença. Acredite, né? E que a pessoa possa melhorar, mensagens de incentivo, entender que é uma doença, mas que existe a cura. O índice de cura é muito mais alto do que o índice de letalidade. Então, entender que é um processo que vai ser passado e que vai ficar tudo bem. É o principal, manter a calma, acreditar, né, que tudo vai dar certo e passar isso para o paciente. É importantíssimo. As pessoas ficam com muito medo, elas se descontrolam, e passa isso para o paciente que é positivo, e aí a ansiedade dele vai lá nas alturas, né? Então, paciência, calma e conhecimento faz toda a diferença.
Infelizmente, nosso tempo já está esgotado. Se eu pudesse, a gente ficava aqui até meio-dia falando só desse assunto, mas infelizmente não dá. Quero agradecer a participação dos nossos convidados, repercutindo o impacto da Covid na saúde mental do paciente positivo. Agradeço primeiramente o médico pós-graduado em psiquiatria, Dr. Fabrício Tambani. Dr. Fabrício, obrigado por estar conosco aqui e quais as suas considerações finais? Eu agradeço muito, parabenizo você pelo seu trabalho, né? A informação de origem saudável e pura, né? Verdadeira, isso traz bastante organização para a vida dessas pessoas, que é o que está precisando nesse momento, beleza? Foi um prazer participar com vocês. Muito obrigado. Doutora Simone Lima, psicóloga comportamental cognitiva, que também foi contaminada com a Covid-19. Muito obrigado por estar conosco, falando um pouco, compartilhando a sua experiência e participando dessa entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês e eu gostaria de fortalecer mais uma vez a valorização da vida. Usem máscara, fiquem em casa se possível, né? E assim, muito obrigada pela oportunidade, valorizem a vida e cuidem da saúde mental.